de restabelecer relacionamentos que existiam, por exemplo, quando a gente vai falar de violência doméstica. Se esse não for o interesse das pessoas envolvidas, não é isso que se busca. Mas quando a gente fala em restaurar, é restaurar o quê? Restaurar relações, restaurar a própria crença nas pessoas de que existem formas de se obter justiça, né, efetivamente. Apesar de, se a gente for filosofar aqui o que é a justiça, né, a gente vai longe, gasta um tempinho bom e não sei se vamos chegar num ponto comum. Mas, de todo modo, essa possibilidade de escuta das necessidades das pessoas envolvidas, eu acho que é o grande diferencial que a gente vai ter na justiça restaurativa. E aí, quando a gente vai entrar especificamente nessa temática de violências de gênero, eu vejo que existem muitas críticas, né, com relação aos tensionamentos que podem existir nessa proposta. Vamos falar de violência de gênero e a gente vai, em alguma medida, aplicar justiça restaurativa? Não seria uma saída muito branda? Não seria um tratamento que revitimizaria essa vítima, potencialmente, ou não esconderia o caráter estrutural dessas violências? Ou, de novo, a gente não traria esses conflitos novamente para o âmbito privado, em vez do âmbito público? Essas são perguntas muito recorrentes quando a gente vai tentar associar violência de gênero e justiça restaurativa. Então, eu não tenho como partir de outros lugares, né? Eu vou começar a partir justamente dessas tensões que existem, que são objeto de crítica tanto nos feminismos, nas correntes feministas, como também nas próprias correntes criminológicas, e no entrelaço dessas duas também. Quando for falar disso, eu acho importante também esclarecer que a justiça restaurativa, ela tem suas limitações, como toda proposta, como todo modelo, como todo método. Então, entendo que todas essas críticas que devem ser feitas e precisam ser feitas quando estamos falando desse modelo, elas também têm que ter em consideração levar em conta esse pé no chão, de que todos os modelos e todas as propostas têm limitações próprias, têm riscos e têm potencialidades. Então, é ponderar esses riscos e potencialidades. Nosso exercício é esse, de avaliar o que é possível de ser feito. E a justiça restaurativa não vai resolver todas as situações, não vai dar resposta para todos os conflitos. Ela é apenas mais uma ferramenta, mais um mecanismo que pode ser acionado quando for necessário, quando for de interesse das pessoas envolvidas, sobretudo. A doutora Osmani falou isso muito bem, né? A questão da voluntariedade, esse é um dos princípios mais basilares que a gente trata na justiça restaurativa. Então, quando for necessário e possível, aí sim a justiça restaurativa pode ser uma ferramenta importante, inclusive no enfrentamento dessas violências que têm um caráter estrutural. Aqui eu fiz esse recorte das violências de gênero, mas a gente pode falar de outras formas de violência também que têm esse caráter estrutural e que talvez, se a gente passar a analisar a justiça restaurativa por meio dessas lentes de uma corrente mais maximalista, aí a gente consegue ver o potencial transformador que ela tem das relações, dos preconceitos, das nossas concepções enquanto sociedade, inclusive da forma como a gente lida com as situações conflitivas, né? Em vez de responder de forma retributiva ou pela dor, como a doutora Osmani trouxe, quais outros caminhos a gente pode pensar, né? Então, eu entendo que falar dessas questões estruturais nos coloca no lugar essencial de analisar a justiça restaurativa como um paradigma transformador, como um paradigma maximalista, né? Existem algumas correntes aí nos próprios estudos da justiça restaurativa, alguns são mais minimalistas, que vão ter esse entendimento de que ela se aplicaria, por exemplo, exclusivamente para conflitos de ordem penal, e seria justamente uma forma ou um método alternativo de lidar com os crimes. E eu já parto desse pressuposto de uma justiça restaurativa mais maximalista, no sentido de que o objetivo que eu vejo da justiça restaurativa e o potencial, sobretudo, que eu vejo da justiça restaurativa é de transformar relações, as formas como a gente lida com o mundo à nossa volta e as formas como a gente lida com as pessoas com quem a gente se relaciona. Então, é a partir desse potencial, dessa perspectiva, que eu vou fazer a minha fala aqui hoje, porque é a partir dela que eu acredito que a gente consegue pensar em transformações sociais, né, em transformações de estruturas para além do que o Poder Judiciário traz. E aqui também deixo claro, não é anulando a importância e o papel que o Poder Judiciário tem assumido nessa frente, né, de defesa e de promoção da justiça restaurativa,
Inclusive, a gente sabe que a justiça restaurativa aqui no Brasil, ela tem se desenvolvido com um protagonismo muito forte do Poder Judiciário. Então, não é anular essa presença do Judiciário, mas é propor um pensamento que também esteja presente fora do Poder Judiciário, porque aí sim a gente consegue promover essas mudanças e repensar essas formas de relacionar, inclusive, quem sabe, pensando inclusive em reduzir, né, essa judicialização de tantas questões, porque aqui eu não estou falando só de questão criminal, né? A questão criminal a gente vai ter algumas limitações legais, inclusive, com relação ao que pode ou não, né, ser objeto de discussão, mas vou partir dessa lógica de que a gente também tem um caráter muito preventivo e muito educativo quando falamos da justiça restaurativa. E aí eu vejo um grande potencial, por exemplo, nas escolas, né? É um ponto bem interessante que a gente pode discutir depois. Enfim, então a minha proposta é trazer um pouco mais esse olhar de como esse engajamento comunitário, que é um dos elementos que caracteriza a justiça restaurativa, pode ser essencial também nessa fala de violências, nessa forma de lidar com violências de gênero. E aqui, enfim, existem diversas formas de violência, né? Várias violências de gênero, inclusive. Eu vou me ater mais especificamente às violências de gênero contra as mulheres, porque é o meu objeto de trabalho, de pesquisa, enfim, eu tenho um pouquinho mais de propriedade para falar dessa área do que de outras, então me sinto mais confortável transitando nesse espaço. E quando eu falo de violências de gênero, eu optei por denominar dessa forma, não só violência doméstica, para contemplar justamente outras formas de violência. Normalmente, quando a gente vai falar de violências de gênero e justiça restaurativa, muitas vezes associamos exclusivamente a violência doméstica, que na verdade também já tem várias percepções, né? A própria Maria da Penha traz para a gente violência sexual, patrimonial, moral, física, enfim. Então, a gente já tem uma dimensão de plurimas formas de violência na própria violência doméstica, mas, para além disso, quando a gente está falando de violência de gênero, a gente consegue perceber também outras dimensões. A gente começa a pensar relações de trabalho e vai pensar nas situações de assédio, por exemplo. A gente começa a pensar, e hoje se discute um pouco mais a questão da violência obstétrica, quando estamos falando de mulheres em situação de gestação, parto ou pós-parto. Então, isso já vem ganhando uma repercussão. Já começamos a discutir um pouco essas noções de violência ginecológica também, porque, embora não tenha talvez tanta pesquisa acerca desse tema, são situações que, vamos dizer assim, sensitivamente, talvez fazem parte do contexto feminino, muitas vezes, e começa a ser falado. Então, eu acredito que esse movimento da teorização também vem sendo crescente, da pesquisa e da produção de conhecimento científico a partir dessas experiências também vão se desenvolvendo aos poucos, das violências institucionais, enfim. Então, a gente está falando de situações em que existem uma desigualdade, uma relação de poder de forma desigual, né? Relações desiguais de poder em todas essas formas de violências de gênero. E esse é um ponto central que a gente vai conversar quando fala de justiça restaurativa, né? A doutora Osmani trouxe para a gente que, no sistema penal, a gente tem uma situação de desempoderamento. Em que medida, né? Existe uma pessoa, no caso o juiz, que representa o Estado, que vai dar uma sentença, vai dar uma decisão com relação a um caso concreto. Então, essa pessoa, o réu dessa ação, ele acaba sendo subordinado, submetido àquilo, àquela decisão que vai tocar a sua vida. Mas a vítima também, porque a vítima, muitas vezes no processo penal, ela acaba sendo um instrumento daquilo, né? Ela não é ouvida enquanto uma pessoa, um sujeito que traz necessidades, que tem interesses, que tem dores. É muito difícil a gente falar, inclusive, de dores, do espaço da dor no Poder Judiciário, né? Que lugar que a gente coloca para as emoções no Poder Judiciário. Então, lidar com as emoções é uma coisa que parece que não combina. Falou de judiciário, a pessoa não pode chorar, a pessoa não pode se exaltar, a pessoa não pode sentir, enquanto, na verdade, nós somos seres humanos e a gente vai sentir em todos os lugares por onde passarmos. E se falarmos desses contextos especificamente que envolvem violências de gênero, muitas vezes a gente está diante de situações que carregam uma carga emocional gigantesca. Então, ignorar isso é uma forma também de fazer uma violência com as pessoas que estão ali nesse procedimento. Justamente por isso, é importante a gente pensar que a justiça restaurativa pode ser um espaço para a acolhida dessas emoções. É claro, de uma forma bem trabalhada e bem
preparada, porque não basta simplesmente a gente achar que tá tudo certo, a justiça restaurativa vai dar conta de resolver tudo. Não é tão simples assim. Muitas coisas vão surgir, mas esse espaço, por ser um espaço justamente que procura proporcionar tanto a escuta das pessoas envolvidas, uma escuta ativa, uma escuta atenciosa, uma escuta que esteja realmente ali para aquelas necessidades, voltadas àquelas necessidades, também é um espaço de fala. E a partir da fala, a gente tem uma possibilidade muito grande de se enunciar. É muito interessante que a gente tem alguns estudos, a professora Daniela Bolívar, do Chile, ela traz alguns estudos sobre a vitimologia e justiça restaurativa. E ela fala que a justiça restaurativa é um potencial de restabelecer esse lugar de poder, né? E como eu falei ali no início, o fato de termos relações de poder desiguais, nesses casos de violência de gênero, nos coloca nesse papel de estar sempre atentos, enquanto facilitadores e facilitadoras, sempre atenta a esse restabelecimento de um empoderamento para que as pessoas sejam tratadas de uma forma equilibrada, para que essa pessoa que eventualmente estava numa condição de vulnerabilidade em razão da vitimização de um contexto específico, que ela também tenha o seu espaço de fala, que ela também se sinta segura para se enunciar naquele espaço. Por quê? Quando a gente é vítima, e aí a professora Daniela traz essa reflexão, a gente, além de sofrer esse dano e as dores que isso acarreta, a gente perde a nossa crença no contexto social, né? Naquela realidade de que, olha, alguém violou aquilo que é meu, aquilo que é íntimo meu. E aí qualquer tipo de crime, né? Mesmo que invadiram a minha casa, um crime patrimonial, por exemplo, invadiram a minha casa, levaram meus livros. Isso afeta o meu sentimento de crença na sociedade. Então, com isso, existe essa possibilidade de o fato da vítima falar, o fato da vítima trazer à tona esses sentimentos, o fato da vítima expor o que aconteceu com ela, pode resgatar justamente esse empoderamento diante da situação que foi perdido com o ato criminoso, por exemplo. Vamos colocar aqui, já que a gente está falando dentro do ambiente jurídico, né? Esse espaço aqui, apesar de, não sei se tem pessoas de fora do direito, né? Se tiverem, são muito bem-vindas, de toda forma, mas apenas trazendo um pouco essa conceituação que nos é própria aqui dentro do direito, mas que na própria justiça restaurativa vai sendo problematizada. Será que a gente vai falar só de crimes? Será que a gente vai falar de dano especificamente? Será que a gente vai abranger ainda mais situações problemáticas? Como que a gente vai designar isso? Né? Porque aqui a gente não está falando só de crime. Mas, enfim, então trazer esse olhar da justiça restaurativa para essas situações é, antes de tudo, restabelecer uma situação de empoderamento entre as pessoas envolvidas. E aí, principalmente, quando a gente está falando das vítimas. Né? Essas vítimas, muitas vezes, se a gente está falando de uma situação de violência doméstica, a gente tem uma pesquisa que foi financiada pelo CNJ, inclusive foi conduzida pelo grupo de pesquisa Asa Branca, do qual eu faço parte hoje, né? Não fiz durante o tempo da pesquisa, mas hoje, enquanto doutoranda da instituição, que é uma pesquisa paradigma com relação à violência doméstica aqui no Brasil, né? Que esse relatório é de 2018, e ele foi um relatório feito, uma pesquisa feita com base em várias metodologias, entrevistas, grupos focais, análise de documentos, de decisões judiciais, em vários juizados especializados de violência doméstica, nas 5 regiões do Brasil. Então, elas trazem para a gente algumas informações, alguns pontos importantes com relação à violência doméstica, especificamente, nas suas diferentes nuances, e elas vão trazer algumas falas, e trazem também o perfil dessas mulheres que procuram as varas e os juizados especializados, e quando elas trazem esse perfil, elas trazem um perfil de muitos relacionamentos duradouros, relacionamentos longos, que duram de médio a longo prazo. Então, uma estimativa de a partir de 7 anos de relacionamento. Então, imagine, isso tem um peso significativo na vida dessas pessoas. Se a gente for pensar a carga emocional que isso carrega para aquelas pessoas, principalmente para essas mulheres que chegam a denunciar, não tem como a gente não imaginar tudo aquilo que está envolvido. Muitas vezes temos filhos em comum, e muitas vezes essas mulheres trazem a demanda de que não desejam o encarceramento. Elas desejam o quê? Paz. Essa é uma palavra que vem frequentemente nos enunciados dessa pesquisa. Eu só queria paz, eu só queria que ele me deixasse em paz, só queria tranquilidade. E, na verdade, quando elas trazem isso nos relatos, muitas vezes elas também não têm essa dimensão
de que, dependendo do tipo de crime, por exemplo, seria um crime de ação penal pública incondicionada, então que pressuporia necessariamente a continuidade dessa ação. Ela não tem a dimensão de que ela pode simplesmente voltar atrás depois, ou que aquele sujeito pode não vir a ser punido, né? Ela imagina que aquilo ali, em alguma medida, tem uma margem de decisão dela. E nem sempre isso vai acontecer pela própria estrutura do processo penal que a gente conhece, né? E dependendo principalmente do tipo de crime que a gente está falando. Então, ouvir essas mulheres, ouvir as necessidades, ouvir as demandas dessas mulheres, é essencial para a gente também pensar o que pode ser feito enquanto proposta de justiça restaurativa para poder se atentar a essas demandas específicas. Porque se essa mulher me fala, eu quero paz, mas quando esse sujeito vai encarcerado, ela perde, por exemplo, a possibilidade de... O sujeito pode perder o seu emprego, ou coisas dessa natureza. Então, a gente tem uma renda a menos. A gente tem um estigma de ter uma pessoa encarcerada na família, né? Porque esses filhos vão carregar esse estigma. Esses filhos, como que vão fazer, né? Eles precisam ir lá no cárcere visitar. A gente sabe que a nossa sociedade não é uma sociedade que tem uma aceitabilidade ou uma certa um olhar generoso com as pessoas que estão encarceradas, e não só com as pessoas encarceradas, mas as pessoas que são familiares de pessoas encarceradas também. A minha pesquisa do mestrado foi muito com esses familiares dos presos. E então a gente sabe o olhar que a gente tem para essas pessoas. Então, para uma mulher decidir chegar a esse ponto, por exemplo, ela muitas vezes não quer que esse encarceramento aconteça, mas muitas vezes isso vai acontecer até pelo próprio impedimento legal, dependendo do tipo de crime que for apontado ali. Então, a gente precisa começar a ouvir quais são essas demandas e começar a pensar como lidar com isso de uma maneira que também atenda essas necessidades dessas vítimas. E aí não é retomar um aspecto privado dessas violências, porque essa é uma crítica que vem com muita frequência, né? Olha, a gente começou a dar visibilidade para essas violências porque a gente começa a colocá-las no espaço público. Em alguma medida, a gente começa a reivindicar isso como algo que tem uma significatividade muito grande, que tem uma expressividade, que a gente precisa, portanto, dar respostas. E a resposta que a gente procura muitas vezes é a resposta judicial, é a resposta que a gente conhece. Então, a gente quer que aquilo seja colocado na esfera criminal, por exemplo. A gente tem um uso bem significativo aqui no Brasil do direito penal simbólico como uma forma de resposta para uma série de problemas sociais que nós temos e que a gente continua sem conseguir resolver. E a gente continua influindo o direito penal. Então, olhar para esse paradigma restaurativo nesses casos pressupõe, inevitavelmente, também um olhar que consiga se desvincular um pouco desse punitivismo. Porque se eu só quero a punição a todo custo, eu sei o que isso também vai custar em termos de estrutura do sistema punitivo e judiciário mesmo. E aí, daí que eu falo, quando partimos dessa lógica de rever as relações de poder e a forma como elas são postas na nossa sociedade, eu entendo que a justiça restaurativa fora dos espaços judiciais tem um potencial gigantesco de trazer novas reflexões. E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência com relação a esses grupos, por exemplo, grupos reflexivos que eu tenho conduzido de homens que estão respondendo pela Lei Maria da Penha. Eles trazem muito essa necessidade de ter um espaço de fala. Muitos, no início, ficam mais fechados, não querem muito conversar. Eu acho que esse modelo virtual tem algumas vantagens, mas também tem desvantagens, né? A gente não sabe se, de fato, um dos pontos também principais da justiça restaurativa é a confidencialidade. Então, a gente precisa que essas pessoas se sintam seguras de que aquilo realmente não vai sair desse espaço, que aquilo não vai compor um processo, que aquilo não vai ser usado contra ela. E quando a gente está no modelo virtual, a coisa que a gente menos tem controle é disso, né? A gente não sabe se tem alguém que está gravando, a gente não sabe se tem alguém passando e está ouvindo aquilo ali. Então, muita coisa a gente não consegue dimensionar ainda nesse espaço virtual. Mas, em alguma medida, a gente também tenta, enquanto facilitador e facilitadora, observar isso, né? Observar esse ambiente e tentar cuidar para que isso seja orientado em alguma medida. E algumas pessoas se sentem mais confortáveis. Poxa, eu estou na minha casa, eu posso até deitar aqui, vou conversar deitado. Então, estou tranquilo, minha portinha está fechada, ninguém está vendo o que está acontecendo. E isso traz um conforto também para algumas pessoas poderem se anunciar quando você está naquele ambiente.
que lá em Ponta Grossa, pelo menos, né, o Sejusc. Então, as pessoas se deslocam até lá, estão numa salinha e tudo, aquilo ainda pode remeter algumas vezes, por exemplo, à estrutura do judiciário, né? Não sei como seria, mas, por exemplo, aqui em Uberlândia a gente tem o Sejusc funcionando dentro do fórum. Então, isso às vezes traz na pessoa a sensação de, opa, será que a qualquer momento pode entrar um juiz aqui? Posso ser interrompido? Será que alguma coisa pode pesar contra mim? Então, esses espaços precisam ser muito cuidados para não gerarem esse tipo de receio, né? E no espaço virtual, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Mas muito do que se traz nas falas desses homens é no sentido de terem um espaço de fala, né? Um espaço onde eles possam ser ouvidos e que eles mesmos se dão conta, né? De que muitas vezes não conseguem se anunciar facilmente para outras pessoas. Então, já que eles estão ali, que eles tiveram que participar, não, eles são convidados, não são obrigados a estar ali, mas quando existe um processo em andamento, também é muita inocência da nossa parte achar que as pessoas se sentem tão livres assim, né? Tem um processo em andamento, se você é convidado pelo juiz a participar de um grupo, você pode até ter um receio, mas talvez também exista o receio de não participar, o que aquilo vai jogar contra você. Então, a voluntariedade, ela faz parte dessa escolha, mas como que a gente observa isso no procedimento? A pessoa pode falar ou não, ela não é obrigada a falar. Então, ok, eu fui convidada, eu resolvi participar porque eventualmente eu tinha um medo de isso gerar um prejuízo processual para mim, beleza, vou fazer parte do grupo, mas se eu quiser ficar calado o grupo inteiro, eu posso ficar calado, não preciso falar uma palavra. E o facilitador ou a facilitadora não vai me obrigar a fazer isso. Então, esse espaço precisa ser cuidado para resolver justamente olhar esses princípios como realmente estruturantes da justiça restaurativa. Isso vai trazendo um pouco mais de espontaneidade, né? Essa é uma diretriz que uma colega lá de Ponta Grossa também trouxe, que eu achei super interessante, porque ela trouxe justamente nessa lógica de que as pessoas às vezes tentam nos surpreender, elas tentam corresponder à nossa expectativa de uma resposta ideal, do que é certo, do que ela deveria politicamente, né, correto, ela deveria falar aquilo. Então, para tentar diluir um pouco essa noção de que não, esse é um espaço de conversa, um espaço de reflexão, um espaço de provocação, e que as pessoas não serão julgadas aqui pelo que falarem, desde que a gente mantenha respeito, porque essa lógica de uma comunicação respeitosa é o que vai balizar também os procedimentos restaurativos, isso faz com que as pessoas também se chamem para esse lugar de espontaneidade, que é, olha, nós não esperamos nada de vocês, de resposta, não tem uma resposta certa, uma resposta errada, não tem um modelo para ser seguido, a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer. O nosso objetivo aqui não é saber se o processo, se tem provas, produzir provas contra você, se você está certo ou se você está errado. Aqui o nosso projeto é de reflexão, central de reflexão. Então a proposta é outra. E aí, quando aos poucos, né, essas pessoas vão percebendo que de fato é um espaço diferente do espaço judicial, a gente consegue ver um pouco mais de implicação, de narrativas que trazem as histórias mesmo, né? E aí, quando a gente ouve as histórias das pessoas, é muito comum os homens falarem isso, né? De não ter um espaço para falar disso. E aí também estamos falando de uma forma de masculinidade que a gente desenvolve no nosso aspecto cultural, não só no Brasil, mas já que a gente está no Brasil, vamos falar do Brasil. Um aspecto em que os homens, eles se silenciam, eles não compartilham as dores, as emoções. As mulheres, a gente tem essa facilidade, talvez, muito maior de expor, de comunicar e tudo, e muito pelo que se espera também do homem e da mulher dentro da nossa sociedade. Então, trazer isso, essas pequenas reflexões à tona num grupo, vai trazendo algumas formas de rever como as relações funcionam. Olha, não, você pode falar, não, você pode se emocionar, esse é um espaço que você pode se emocionar. E isso está tudo certo, não tem um estigma com relação ao fato da pessoa se emocionar ali naquele ambiente. Então, trazer essas novas sementinhas, eu vou dizer assim, durante o procedimento restaurativo, não que vão resolver tudo, que vão fazer aqueles homens, por exemplo, saírem dali outras pessoas. Eu acredito que outras pessoas nós sempre somos, né? Porque cada experiência que a gente vai vivendo vai nos transformando. Mas não é acreditar numa regeneração dessas pessoas como uma máquina, né? Passou ali no meio daquele scanner, saiu outra pessoa, modificou tudo. Não é isso.
mas alguma coisa, alguma reflexão, alguma provocação foi feita, e isso pode gerar frutos diferentes, né? Se a gente está sempre no mesmo funcionamento, não tem como esperar respostas diferentes. Agora, se a gente rever um pouco, causa uma reviravolta, dá uma chacoalhada em algumas coisas, algumas concepções começam a ser modificadas a partir daí. Então, quando a gente fala de justiça restaurativa, um dos pontos que se traz é a possibilidade da presença da comunidade, da presença comunitária nesses espaços. E o que é essa comunidade? Quem representa essa comunidade? Depende. A gente vai ver muito, cada caso concreto a gente pode pensar em situações diferentes para falar de comunidade. E nos casos de violência de gênero, nem sempre essa comunidade vai ser mobilizada ou precisa ser mobilizada. Tanto porque as pessoas envolvidas muitas vezes não querem trazer essa comunidade, querem realmente, não, a gente quer lidar entre a gente, porque isso traz muitos sentimentos mesmo, então nem sempre as pessoas querem expor isso de uma forma, né, mais ampla para outras pessoas, mas isso também pode ser um risco, porque se a gente tem uma comunidade que ainda traz ranços muito machistas, racistas, estruturalmente nas nossas crenças, nas nossas formas de se relacionar, as pessoas que forem representar essa comunidade também podem eventualmente reproduzir esses mesmos estereótipos. Então, isso pode gerar uma revitimização daquela vítima. E para evitar isso, a gente precisa estar bem atento se esse caso de fato pode trazer ou não um benefício à presença dessa comunidade nesse lugar. Então, eu vou trazer, assim, alguns mitos, né, que a professora Vera de Andrade traz na pesquisa dela, Pilotando a Justiça Restaurativa, que também é de 2018, também financiada pelo CNJ, em que ela faz esse mapeamento de projetos pilotos de justiça restaurativa no Brasil em diferentes áreas, né? E aí ela faz uma conclusão com relação a 5 mitos que a gente carrega, do que a gente imagina que é a justiça restaurativa, basicamente, antes de conhecê-la, e do que ela não é, o que a gente não pode esperar dela. A gente espera muitas vezes, mas na verdade aí a gente está se enganando de esperar isso da justiça restaurativa. Então vou fazer minhas conclusões partindo desses mitos que ela traz, né? O primeiro deles é a situação da celeridade. Celeridade, muitas vezes se pensa, não, a justiça restaurativa ela é mais rápida, então ela vai ganhar tempo, que o poder judiciário é muito moroso, então a justiça restaurativa vai resolver os conflitos de uma forma mais célere. Esse é o primeiro mito que se tem, porque o foco da justiça restaurativa, se de fato a gente parte do princípio que o foco da justiça restaurativa é restaurar relações, é restaurar os sentimentos, as necessidades que as pessoas têm diante de um determinado fato que gerou um conflito entre elas, a gente precisa se atentar às temporalidades dessas pessoas envolvidas, sobretudo das vítimas, e isso pode levar um tempo significativo. Nem sempre aquelas pessoas estão prontas para poder lidarem com aquele determinado caso. Então, principalmente se a gente está falando de vítimas, às vezes essa vítima leva muitos anos para poder se sentir, por exemplo, apta para encontrar o ofensor daquela determinada situação. Dependendo do tipo de crime, se a gente está falando de uma violência sexual, por exemplo, isso gera muitos impactos e muitos medos nessa vítima. Então, encontrar aquela pessoa novamente pode trazer à tona muitos sentimentos, pode reviver esse trauma. Então, tanto para essas pessoas envolvidas, como para os próprios facilitadores que estão no contexto, isso pressupõe uma preparação constante, contínua e relativamente duradoura. Não dá para a gente achar que em 2 encontros a gente vai resolver aquilo e pronto, acabou. Não necessariamente, né? Tem casos que talvez vão ter uma abertura maior e uma flexibilidade maior para se resolver com mais rapidez, de fato, isso pode acontecer, mas se a gente está partindo do pressuposto que a justiça restaurativa se atenta a cada caso concreto e a cada necessidade que é apresentada, a gente precisa estar aberto também para essa possibilidade de que esse procedimento pode levar um tempo significativo. Um outro mito que ela traz é o mito da formação instantânea, né, que também é uma consequência dessa forma como muitas vezes a gente encara a justiça restaurativa, como sendo uma mera técnica ou um método alternativo, né, como se diz, de resolução de conflitos. Então, esse mito da formação instantânea seria de que, eu fiz aquela formação, aquele curso de 40 horas, e está tudo certo, eu estou pronto para atuar em todas as situações. E à medida que a gente vai trabalhando isso na prática, a gente vai percebendo que muitas coisas vêm à tona, e se a gente não tiver em constante reciclagem de informação, e aí a professora Vera ela faz uma observação importante, que aqui não é formação necessariamente acadêmica ou institucional, mas é de formação realmente no sentido amplo,
né? Se a gente quer inserir essa comunidade, em que comunidade eu estou pisando? Quais são os valores importantes para essa comunidade? O que eu preciso estar atento nessa realidade onde eu estou pisando? A justiça restaurativa também traz muito esse olhar para a tradicionalidade local, para a regionalidade onde vai ser aplicada. Então, a professora Vera traz muito isso. A gente precisa falar informação adequada e não formação institucionalizada, mas uma formação adequada que traga justamente a riqueza desses espaços plurais para além do que o judiciário nos traz. E até porque aqui no Brasil a gente não tem um método específico e único de justiça restaurativa, né? A gente tem métodos em formação, em construção ainda, que precisam ser desenvolvidos. E aí a gente vai falar, né, os círculos de construção da paz são a metodologia mais difundida aqui no Brasil, mas a gente tem conferências familiares, encontro vítima-ofensor, a gente tem, algumas pessoas vão trazer também a noção da constelação, então, algumas dimensões novas de justiça restaurativa em construção, que não pressupõe necessariamente uma formação tão rápida para você estar mobilizando todas essas ferramentas, ou construir ferramentas novas, inclusive. Terceiro mito, a ideia da criminalidade leve, né? A pergunta do professor Elvésio trouxe muito isso. Então, será que, de repente, a gente vai se atentar exclusivamente a alguns tipos de crime? E na verdade, achei ótimo que a doutora Osmani já respondeu, né? Eu também entendo por essa perspectiva de que a gente não vai pautar se a justiça restaurativa é aplicável ou não apenas em função do tipo de crime, né? Eu acho que o tipo de crime é o menos relevante do meu ponto de vista. Mas o que a gente precisa perceber é o caso concreto. Tem casos que a gente consegue, de fato, trabalhar isso. Tem casos que a gente não vai conseguir. Por quê? Porque um dos pressupostos é o reconhecimento da responsabilidade. Se a gente tem um autor que não quer reconhecer essa responsabilidade, a gente vai colocar ele de frente com a vítima de novo e forçar algum tipo de situação que vai revitimizar essa pessoa? Então, por isso que a preparação e essa temporalidade das pessoas é tão importante. Esses encontros anteriores, quantos forem necessários, são importantes para que se chegue a uma conclusão, e aí é uma conclusão que também é passível de falhas, porque os facilitadores e facilitadoras não são os superdeuses da justiça, a gente não consegue resolver tudo e medir todos os riscos que existem, tem coisas que vão surgir na hora, mas existe um consenso com relação ao que pode ou não ser feito naquele momento, naquela circunstância. E a partir daí, sim, trabalhar ou não o caso. E a ideia, né, de que a justiça restaurativa seria um método consensual de resolução de conflitos para evitar reincidência, para evitar criminalidade, enfim. Essa pode ser uma das consequências da gente pensar, né, a justiça restaurativa como um modelo predominante, mas não seria o objetivo principal da justiça restaurativa, senão a gente está instrumentalizando ela em favor de, mais uma vez, tentar, por exemplo, desafogar o judiciário, e aí a gente acaba esquecendo as necessidades das pessoas envolvidas. E, finalmente, a questão da alternatividade, né? Muito se fala, inclusive nas resoluções vem trazendo isso, né, da justiça restaurativa como método alternativo. O doutor Osmani também fez essa consideração, né, de a alternativa ao penal, uma outra forma de ver também essa situação. E a professora Vera faz essa apuração de que nos modelos existentes aqui no Brasil, na verdade, não tem essa alternatividade. Os modelos de justiça restaurativa acontecem de forma paralela, concorrente com os processos penais que existem. Então, além de pensar nisso, né, vamos pensar em que espaços podemos estar, em que espaços a justiça restaurativa pode se desenvolver. E é por isso que eu falo, né, vou concluir justamente falando disso. Quando a gente está lidando com situações de violências de gênero, que tem esse caráter estrutural, é muito importante que a gente possa ultrapassar esses espaços que estão exclusivamente no judiciário. Não que o judiciário não seja importante, é super importante, nós estamos falando desse espaço, inclusive, né? Mesmo que estejamos no âmbito da academia, a gente também está... Aí, a Milene colocou isso, pilotando a justiça restaurativa, essa pesquisa mesmo, Milene, obrigada. Então, a gente está falando desse ambiente e o judiciário tem sido, inclusive, um grande financiador de pesquisa, de projetos, de capacitação, isso tem sido muito importante. Mas é pensar também qual é o potencial que a gente tem, porque se a gente está tratando de um caso, de um processo, de uma situação pontual, a gente talvez não consegue provocar mudanças do ponto de vista estrutural, né? De como as pessoas lidam com essas noções de masculinidade, de feminilidade, como que as pessoas lidam com os conflitos que são oriundos dessas relações de poder, enfim. Então, eu acredito muito no potencial da justiça restaurativa comunitária, nas escolas, nos próprios núcleos, né, que a gente vai ter de atendimento da comunidade, tem CREAS, CRAS, enfim, outros núcleos que a gente tem de formas diferentes de lidar com outras situações, mas que também podem trazer
esse ambiente. A justiça juvenil também, muito fecunda para essa proposta. E acho que é isso, né? Tentei trazer um panorama de violência de gênero, mas bem mais amplo, para a gente pensar quais são as potencialidades mesmo que a gente pode ver da justiça restaurativa como um modelo transformador de realidades e não só de resolver conflitos, porque eu nem sei se a gente consegue resolver conflitos a partir da justiça restaurativa ou de qualquer outro método, né? O conflito ele é muito inerente das nossas relações. É isso, muito obrigada. Estou aí para as perguntas e conversas. Muito obrigado, Júlia. Foi excelente ouvi-la. É uma perspectiva bem diferente da aplicação da justiça restaurativa. Conhecer também um pouco da sua experiência, do trabalho, né, que você tem desenvolvido aí ao longo do tempo em relação à temática. E já vamos dar início também o segundo momento. Vou abrir para as manifestações. Tem uma pergunta aqui, mas a Ana Carla levantou a mão, então eu vou passar a Ana Carla e em seguida já leio a pergunta da Aline, tá bom? Obrigada, professor Elvésio. Bom, primeiro queria parabenizar a Júlia, realmente excelente palestra. Gostei muito de te ouvir, Júlia. E eu tenho, na verdade, duas perguntas, talvez reflexões, não sei se a gente vai ter respostas prontas, mas queria te ouvir um pouquinho sobre isso, que são angústias minhas também, assim, né? E talvez com o seu olhar, você já tem mais tempo de tanta experiência em justiça restaurativa, como mais tempo de academia que eu, então eu queria muito te ouvir em relação a isso. Bom, primeiro, em relação às questões estruturais, que você começou falando delas, né, na sua palestra, eu achei muito interessante, mas, assim, trazendo quase que uma provocação, né, a gente fala muito em questões estruturais na justiça restaurativa, teoricamente. Como que você acha que a gente pode endereçar isso na prática, né? Nos projetos, como que os projetos de justiça restaurativa, independentemente de onde se desenvolvem, no judiciário ou na comunidade, poderiam efetivamente integrar essas causas, sabe? Trabalhar, né? Porque a gente tem visto que os projetos, muitos projetos, infelizmente, têm se limitado à questão da realização das sessões mesmo, né? Restaurativas. E a gente sabe que é muito mais abrangente que isso. Essa é a primeira pergunta. A segunda é em relação, principalmente, à violência de gênero, né? Quando a gente estuda, então, a justiça restaurativa, e até com base na resolução 225 do CNJ, você trouxe também na sua fala, que o reconhecimento da responsabilidade pelo autor do fato é essencial para que se possa prosseguir no procedimento restaurativo e, inclusive, evitar, né, uma revitimização. Mas eu te pergunto, será que esse raciocínio trago pela justiça restaurativa não está novamente centralizando o ofensor? No seguinte sentido, se o ofensor, então, decide não participar, como que os projetos podem se estruturar para serem restaurativos para as vítimas, né? De forma que, se o autor disser, não, eu não quero participar, então quer dizer que essa vítima não vai poder passar por um procedimento restaurativo, de ser acolhida, de ser ouvida, de ter as suas necessidades atendidas. Então, novamente, como que a gente pode integrar essa vítima, né, nesse procedimento, independentemente da voluntariedade do autor, e trazer esse princípio da centralidade do sofrimento da vítima efetivamente para os processos restaurativos. É isso, obrigada. Pode responder, pronto? Ou já vou? Bom, então vou falar, Ana, excelentes perguntas, acho que não poderiam ser mais cirúrgicas. A primeira delas, quando você fala dessa questão da prática, né, associada às violências estruturais. Eu acredito que o primeiro ponto para poder lidar, né, com violência estrutural e falar de justiça restaurativa é o ambiente escolar, é um ambiente preventivo. Porque se a gente está indo na ponta do iceberg, como ilustrou o doutor Osmani, que é quando chega ali aquela demanda pontual no judiciário, a gente está esquecendo um monte de coisa que existe ali mais a fundo. Então, quando a gente fala de violências estruturais, a gente está falando de
reflexões e de provocações e de mudanças que dizem respeito às nossas próprias concepções culturais, religiosas, filosóficas, enfim, a tudo aquilo que nos integra, que nos compõe enquanto sujeitos, enquanto seres humanos. Então, qual é o ambiente que a gente tem? E aí eu insisto na escola, porque eu vou até seguir um pouco a linha do Althusser, né? Quando ele fala essa situação, ele fala um pouco dos aparelhos ideológicos do Estado, dos aparelhos repressivos do Estado, ele vai trazer muito essa reflexão. Qual é o ambiente que as pessoas hoje, no nosso contexto, na nossa forma de estruturar a nossa sociedade, qual é o ambiente em que as pessoas estão submetidas de forma obrigatória, por maior tempo possível, constantemente, inclusive, né, de maneira gratuita, né? Qual é esse ambiente que todas as pessoas, em alguma medida, em algum grau, a gente sabe, estão submetidas à escola. E a gente está submetida por um período de tempo gigante, né? Porque, claro, nem todo mundo, principalmente aqui no Brasil, tem acesso a uma educação, por exemplo, de nível superior, mas a gente está falando de um período significativamente grande, e principalmente um momento de vida em que a gente está moldando as nossas concepções de realidade, de mundo, de relações. A gente aprende isso na nossa escola, basicamente. Então, é claro, tem os núcleos familiares, que também são super importantes, mas em termos de instituições, do ponto de vista estrutural mesmo, eu diria que a escola talvez seja o ambiente primordial para lidar com isso. E aí, quando a gente propõe modelos de escolas que trazem formas diferentes de lidar com as situações conflitivas que existem, eu, como mediadora, a gente desenvolveu aqui um grupo que a gente faz um projeto de mediação escolar. A gente ficamos suspensos, porque também não é tão simples assim essa questão da acessibilidade da internet públicas, então fica limitado mesmo. Mas quando a gente pensa nesse ambiente escolar, eu acho que aí a gente tem um grande potencial de provocar essas modificações. O próprio Exajup, né, tem um projeto Todas por Ela, teve um projeto de extensão, o Todas na Escola. Não é necessariamente uma prática restaurativa, mas é uma iniciativa que traz essa lógica de uma educação popular, por exemplo. Né? Eu tendo a seguir muita linha, por exemplo, do Paulo Freire, ele vai trazer um pouco a lógica de alfabetização dele a partir dos saberes populares, né? E aí eu tenho começado a pensar muito como pensar a restauratividade a partir desse referencial do Paulo Freire, por exemplo. Eu acho que quando a gente traz esse foco para a educação e para os espaços de formação, a gente tem um potencial mais significativo de ter resultados, né? Do ponto de vista de mudanças mesmo. E aí, claro, não é do dia para a noite, é uma estrutura. Assim como a gente tem um tempo para consolidar tudo isso, a gente também precisa de um tempo, né, para poder reestruturar tudo isso. E esse tempo, não sei se nós nem vamos viver, a gente talvez vai modificando aqui uma sementinha, vai plantando uma coisa ou outra, mas o futuro aí tem muitas coisas que a gente não vai conseguir ver, né? Não vai ver esse resultado palpável, vamos dizer assim. Mas eu acredito muito no poder do presente, naquilo que a gente faz hoje, do que está no nosso alcance. Acho que isso já é uma grande mudança. E com relação à sua segunda pergunta, da centralização das demandas do ofensor. Ana, esse é um ponto muito interessante, porque a justiça restaurativa, inclusive, surge dessa lógica de escutar as vítimas, de colocar as vítimas, de devolver um protagonismo para as vítimas, sair dessa lógica, né? A gente sai da lógica em que o Estado proíbe a autotutela e o Estado toma para si essa responsabilidade de dar as respostas à criminalidade, mas, por outro lado, as vítimas também se sentiram violadas com aquele ato. Então, trazer um pouco esse olhar para quais são as necessidades dessa vítima. Se o ofensor não aceita participar, tudo bem, ele não precisa participar. Mas aí, justamente, se essa vítima quer um procedimento restaurativo, esse procedimento pode seguir caminhos muito diferentes. A gente pode ter um representante, por exemplo, desse ofensor em determinada situação. A gente pode trabalhar propostas em que essa vítima vai, por exemplo, fazer alguns tipos de práticas, escrever uma carta, algo nesse sentido, em que ela tenha a possibilidade de enunciar para aquele ofensor, por mais que ele não escute diretamente. Mas, às vezes, a gente pode, por exemplo, se falar do cárcere, né? Vamos buscar uma pessoa que cometeu o mesmo tipo de crime. Então, para que aquela pessoa ouça uma vítima daquele crime, por exemplo, uma pessoa diferente daquela que praticou, mas que praticou um crime semelhante. Então, ela vai ter o potencial de ouvir uma vítima, tal como a vítima que ela eventualmente ofendeu, e essa vítima também vai ter o potencial de se enunciar e de falar para alguém o que ela sentiu, o que ela sofreu, porque muitas vezes o que essa vítima quer é justamente ter essa sensação de que
gerou algum grau de reflexão para essa pessoa e de responder simplesmente aquela pergunta: por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Né? Então, às vezes, ouvir esse ofensor também, mesmo que não seja o seu próprio ofensor, mas com relação a uma questão, foi a primeira pessoa que estava passando na rua, então não foi uma coisa que eu estava te vigiando especificamente, não tinha que ser você. Isso já traz um certo conforto para essa vítima. Então, esse papel de centralizar na figura da vítima, é por isso que também, quando a gente fala dessas questões de violência de gênero, a gente tenta muito tomar esse cuidado de ouvir primeiro as vítimas do que os autores. Porque a gente inverte um pouco essa lógica justamente no sentido de dizer, eu quero ouvir qual é a necessidade dessa vítima, o que ela está sentindo, o que ela está trazendo, para depois, quando eu conversar com esse ofensor, eu poder identificar se existe um potencial realmente de haver essa reparação, ou se não, ou se esse ofensor está completamente fechado para aquilo. Né? E aí eu vou ter que propor outros caminhos para essa vítima. Acho que é isso. Não sei se foi suficiente, mas é o que eu consigo ver agora. Excelente, Júlia. Obrigada. Bom, Júlia, também tem as questões aqui que foram colocadas pela Aline, vou ler aqui. Quais desafios você nota para ampliação de uso da justiça restaurativa para situações de violência doméstica? E como você percebe os grupos reflexivos de gênero, que não é prática restaurativa segundo a doutrina, mas podem se valer de uma metodologia restaurativa, após a possibilidade instituída em 2020 de que programas de recuperação e reeducação e grupos de apoio possam ser modalidades de medida protetiva? Qual o seu olhar sobre isso? Pronto. Vamos por partes, então. Primeiro ponto, né? Deixa eu voltar aqui na pergunta. Os desafios que eu noto com relação à ampliação da justiça restaurativa em caso de violência doméstica, acho que o desafio prioritário que eu vejo é a questão da formação, que é falar de violência doméstica ou qualquer outra violência de gênero. Se a gente se propõe a trazer essas demandas para a justiça restaurativa, acho que a nossa formação também precisa ser em algum grau especializada nisso. Né? E aí, não necessariamente, eu não preciso ter uma formação de um mestrado, um doutorado nisso, não é isso. Mas é no sentido de buscar informações para além do que aquilo que eu já conheço, daquilo que está posto. Se eu estou lidando com uma situação que eu sei que existe uma desigualdade de relação de poder, como que eu vou, quais são os mecanismos que eu vou acionar para poder tentar equilibrar essa relação? Né? Eu preciso reduzir, por exemplo, o tempo. Algumas vítimas trazem isso, olha, esse círculo durou muito tempo, eu tive que ficar sujeita àquela pessoa, àquela presença, por um período muito longo, isso me deixou desconfortável. Então, pensar em ferramentas, né, formação que vai aprimorar um pouco esse uso das ferramentas que a gente pode utilizar nas práticas, mas também esse estudo teórico um pouco do que é isso, o que é uma violência de gênero, o que é uma violência doméstica, qual é o impacto que isso tem na vida das vítimas. Essa pesquisa que eu mencionei, a primeira pesquisa, né, entre práticas retributivas e restaurativas, também do CNJ, ela traz essa dimensão de que mesmo nas áreas especializadas, muitas vezes os servidores, as servidoras não têm essa especialização, né, porque a gente sabe que existe uma movimentação do Poder Judiciário com relação às remoções e tudo muito voltado mais para a localidade, né? A vaga que surgiu, aquela pessoa busca. Então, não é necessariamente porque ela quer atuar naquela especialidade. E aí a gente fala que a gente está num juizado especializado, mas que nem sempre tem essa especialização. E as pessoas que buscam essa especialização, muitas vezes buscam, né? Ou pelo menos os que relataram na pesquisa, claro que a pesquisa também tem seus limites, mas os que foram relatados trazem que as especializações que foram buscadas fora, né? Para além disso, por interesse próprio, pessoal, daquele servidor, daquela servidora. Então, esse é um ponto que eu acho que realmente precisa ser observado. Acho que esse ponto da formação, porque a gente não está ileso a qualquer tipo de revitimização, a gente não é facilitador superpoderoso, superpoderosa para resolver tudo, como eu disse, mas se a gente tenta se munir o máximo possível de ferramentas para lidar com esses casos, a gente reduz um pouco o nosso risco de causar revitimização também, né? Que a gente também está sujeito a isso. E como você percebe dos grupos reflexivos de gênero, que não é uma prática restaurativa, segundo a doutrina, mas podem se valer da metodologia, após a possibilidade instituída de que programas de recuperação e reeducação de grupos de apoio possam ser modalidade de medida protetiva. Qual é o meu olhar? Boa pergunta. Assim, com relação aos grupos, na verdade existe uma discussão, né, doutrinária e filosófica aí com relação a isso, se são ou não práticas restaurativas.
Eu entendo que sim, na verdade, eu parto do pressuposto que sim, porque aí a gente não tem uma definição ainda muito clara, inclusive, do que é a justiça restaurativa. O que a gente tem de definição clara são os princípios que a conduzem. Então, inclusive, as metodologias estão em formação e em discussão, né? Muita gente vai falar, por exemplo, que a constelação não é uma forma de justiça restaurativa. A gente já tem outras pessoas que vão sustentar que sim. Então, acredito que a justiça restaurativa traz consigo essa dimensão de uma informalidade que abre margem muito para a gente ainda não ter um batida de martelo do que é ou que não é uma prática restaurativa. Existe discussão com relação a isso, mas a gente vai pensar o foco nos princípios que a conduzem, né? Então, dependendo da forma como isso for conduzido, eu acredito sim que fazem parte de práticas restaurativas. Com relação a essa associação às medidas protetivas, né? O que acontece? Esse é um ponto que vai esbarrar muito na noção da voluntariedade, né? Como eu disse. Então, os ofensores, por exemplo, podem fazer parte desses grupos, e eu entendo que, assim, não vou dizer que eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas num primeiro momento eu tendo a pensar que pode sim ser algo benéfico, porque muitas pessoas que estão nessa situação, né, de responderem por um crime da Lei Maria da Penha, não tem, primeiro, um reconhecimento de que aquilo é uma violência, né? Principalmente porque muitas vezes não é uma violência física, é uma violência moral, uma violência patrimonial, psicológica. Então, às vezes, aquela pessoa cresceu no ambiente dessa forma, ela assimila aquelas concepções para ela, então ela não vê isso como uma violência. Então, ela não entende, poxa, eu sou um trabalhador, né? Muitas vezes a gente tem isso, essa pesquisa traz um pouco isso também, né? Que os réus são réus primários, muito expressivamente são réus primários, que têm trabalho, etc. Então, a dimensão dessas pessoas, muitas vezes, eu sou um trabalhador, eu ganho minha vida honestamente, cuido dos meus filhos, né? Então, por que eu estou aqui? Então, eles não vão procurar necessariamente esse tipo de iniciativa. Então, eu vejo que talvez essa provocação, no primeiro momento, que acaba correndo risco, né, de viciar um pouco essa noção da voluntariedade, pode ser diluída com a voluntariedade do procedimento em si, né? É aquilo que eu falei, se o sujeito não quiser falar, não quiser, ele pode estar lá e ficar o dia inteiro assim, olhando para minha cara e caladinho. Chega o objeto da palavra para ele passa, né? Porque tem isso, né? Na justiça restaurativa, quando a gente fala dos círculos especificamente, a gente vai passar um objeto da palavra por todas as pessoas que estão participando e todas terão a oportunidade de falar. Mas você não tem a obrigatoriedade de falar, você tem a oportunidade. Então, uma forma de equilibrar essa voluntariedade, por exemplo, é a pessoa não falar. Eu acredito que esse tipo de iniciativa pode sim ser bem produtiva, porque o fato dessa pessoa, né, estar nesse ambiente talvez vai fazer com que ela perceba outras enunciações ou que ela se permita, pelo menos, refletir sobre aquilo que está sendo dito. Esse é um dos pontos que a gente sempre traz, por exemplo, no primeiro encontro, que é a forma como a gente usa o nosso tempo. A gente já está aqui, estamos reunidos, estamos aqui falando sobre isso, e você pode considerar isso uma perda de tempo ou você pode considerar isso um ganho de tempo, né? Depende da forma como você vai aproveitar esse momento e levar consigo essa experiência. Então, o resultado tem sido positivo. Muitas pessoas vão nessa linha. Eu acredito que talvez pensar nesses métodos, né, como formas também de acompanharem a medida protetiva, pode ser uma saída para dar um primeiro passo, mas que não necessariamente, né, vai implicar que o sujeito vai querer, de fato, se implicar naquilo e participar efetivamente. Mas eu acredito que é uma coisa, uma possibilidade bem benéfica até para pensar em provocar um pouco novas reflexões para essas pessoas. Obrigado, Júlia. Mais alguma questão, pessoal? Vocês queiram fazer? Bom, então, como também já estamos próximos ao horário do almoço, nós vamos fazer um encerramento, mas antes um pouquinho, eu queria pedir para quem quiser abrir a câmera, porque nós vamos fazer uma foto aí para registrar o nosso primeiro dia. Então, queria pedir para vocês aí, quem puder, que o Matheus, que está nos ajudando também, aqui está solicitando, inclusive já apareceu aí, dando um tchauzinho.
Gente, eu vou fazer a fotografia, então. Só um minutinho, porque tem muita gente, vou precisar passar para outro lado. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Matheus. Então, mais uma vez, doutor Osman, doutora Júlia, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, doutora Ana Carla, a todas e todos que nos acompanharam aí nessa manhã de terça-feira. Convidar para estarem presentes amanhã, para a gente também poder ouvir a Ana Carla, principalmente, né? Porque fica esquisito para me ouvir também, mas de toda, de toda forma, agradeço muito mesmo e dou para encerrar, então, o nosso primeiro dia de seminário. Tá? Muito obrigado, gente. Um abraço. Obrigada, pessoal. Até mais. Bom dia para todos e todas.